Emaús, o encontro de Jesus com os seus discípulos e a experiência desses dois que transformam os sentimentos de tristeza, de insegurança, na força da ressurreição. E na sua vida, como é que é seu encontro com Jesus? Escute essa narrativa e abra o seu coração para a graça de Deus neste domingo, dia do Senhor. Que o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E Jesus disse-lhes: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo os que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e lhe explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos e lhes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E essa experiência dos discípulos de Emaús precisa ser uma experiência nossa nos dias de hoje. Porque Jesus caminha conosco, mas muitas vezes estamos perturbados pelos nossos sentimentos, às vezes até com o coração fechado por raivas, ressentimentos, e não conseguimos reconhecer Jesus. Uma frase que está aí no Evangelho que chama-nos muita atenção é que eles reconhecem Jesus a partir do pão. E a Eucaristia, para nós cristãos, é realmente esse partir do pão. E ali nós reconhecemos Jesus. E você vai na missa, você recebe um convite do padre, o presidente da celebração, dizendo: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E é esse Cordeiro de Deus, presente na Eucaristia, que nos chama hoje à conversão, para que possamos fazer com Ele esse caminho de discipulado como em Emaús. Reconhecer, ouvir a sua palavra e colocar a certeza da ressurreição em nosso coração. Partilhe o nosso canal no YouTube, Paróquia Santo Antônio, Cachoeira Paulista, São Paulo. Coloque aí as suas curtidas, dê a sua opinião, coloque aí as suas orações pela sua família, para que possamos rezar e para que a força do ressuscitado entre também no seu ambiente familiar. Que Deus te abençoe por estar aqui conosco neste dia da ressurreição. Que o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. A bênção de um Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.